Três colunas de um casamento. Fique comigo aí até o final desse vídeo. Nós estaremos estudando a respeito dessas três colunas que sustentam o casamento, né? Essa instituição tão importante, instituída por Deus lá no Jardim do Éden, perdura até os dias de hoje. Por mais que nós temos visto um ataque do inimigo contra o casamento, mas Deus ainda tem o sustentar. Então fique comigo até o final. Nós estaremos estudando três colunas que sustentam o casamento. Roda a vinheta. O número de divórcios realizados em cartórios no Brasil foi o maior da história no segundo semestre de 2020, quando foram contabilizados 43,8 mil processos. Então, para você ter uma ideia, o povo está mais separando do que casando. O maior problema é isso acontecer com frequência dentro das igrejas. Quem sabe as famílias estão sendo destruídas porque está faltando a igreja investir nessa área sobre o casamento. E aqui nós estaremos falando a respeito de três colunas que sustentam um casamento. Vamos lá então. Provérbios capítulo de número 24, versículo 3 e 4. Olha o que o sábio Salomão diz assim, ó. Com a sabedoria se edifica a casa, e com o entendimento se estabelece. E pelo conhecimento se encherão as câmeras com todos os bens preciosos e agradáveis. Salomão não está dizendo aqui sobre uma casa, edificar uma casa comum, uma casa normal. Não, ele está falando sobre o casamento, sobre uma família. Porque a Bíblia às vezes refere-se à família como uma casa ou como um lar. E é isso que Salomão está dizendo, que com sabedoria nós edificamos a nossa casa. E com entendimento nós o estabelecemos. E esta é a vontade de Deus para nossas vidas. A primeira coluna de sustentação de um casamento é o diálogo. A falta de diálogo é o principal problema da separação de casais nos dias de hoje. Por que a falta de diálogo está entre o principal motivo de separação? Porque as pessoas começam um relacionamento e se envolvem com uma pessoa totalmente diferente dela. E apesar de ter muita afinidade, é natural que haja ideias, valores e opiniões diferentes da sua. E esse é um dos principais pontos que tornam o diálogo tão importante. Então a comunicação ela é muito importante no casamento. E geralmente o homem ele tem mais dificuldade de se comunicar, de falar. A mulher, muitas das vezes, na sua maioria, se comunica mais do que o homem. É necessário que eles se comuniquem, porque como eu disse, são duas pessoas diferentes uma da outra. O pastor disse que o casamento tem tudo para dar errado, porque são pessoas diferentes. O homem criado de uma forma dentro da casa do seu pai, da sua mãe, a mulher também, quem sabe, criada totalmente diferente do ambiente que aquele homem foi criado. E o que diz em Gênesis capítulo 2, versículo 24? Portanto, deixará o homem seu pai e sua mãe e unir-se-á a sua mulher, e serão ambos uma carne só. Então é um novo processo, mas nesse processo, muitas das vezes, os dois têm ideias diferentes. É claro que eles têm uma afinidade, eles têm uma ligação. Nessa ligação, muitas das vezes, eles vão ter que abrir mão. Muitas das vezes, um vai abrir mão de uma coisa, o outro abrir mão da outra coisa, para que o casamento funcione, para que o casamento dê certo. Não tem como um casamento ser consolidado se não houver comunicação. E o mais interessante é que um marido e que uma mulher, eles não nascem prontos, eles são construídos. Porque o homem sai da casa do seu pai, da sua mãe, a mulher semelhantemente. Então eles vão para uma nova vida, eles vão para uma nova história. Eles mesmos são responsáveis agora de direcionar a sua vida, enquanto na casa dos pais, os pais os direcionam. E nesse novo processo, nesse novo caminho, eles vão ter que se comunicar para que eles tenham um casamento abençoado. Só que quando nós falamos que nós precisamos nos comunicar, algo muito importante nós precisamos alertar aqui, o cuidado com as palavras. Existem pessoas que dizem assim, eu falo a verdade, eu falo mesmo. Essas mesmas pessoas têm dificuldade de ouvir a verdade. Porque num casamento não é uma sentença. No casamento tem duas partes. Ou seja, se você tem alguma coisa para falar com o seu cônjuge, com certeza ele também tem alguma coisa para falar para você. E aí, como nós queremos falar a verdade, nós temos que estar disposto também para ouvir a verdade. E ouvir a verdade, às vezes ouvir coisas que eu não gosto, ou ouvir coisas que vão me machucar, que vão me magoar. Só que, como eu disse, no casamento,
você vai ter que abrir mão de algumas coisas para a felicidade da família, para que o lar venha estar estruturado na presença de Deus. Então nós precisamos se comunicar, mas também ter em mente, muitas vezes eu tenho uma participação também errônea e eu preciso mudar em algumas áreas, assim como a outra parte também. Olha o que diz em Provérbios capítulo 14, versículo 1. Toda mulher sábia edifica a sua casa, mas a tola derruba com as suas próprias mãos. É claro que o escritor aqui está falando sobre a mulher, mas também quantos homens não têm destruído a sua própria casa? Então, ele está dizendo assim que nós temos o poder em nossas mãos de construir ou de destruir. O casamento é uma bênção dada por Deus. Você não vai encontrar um marido perfeito, uma mulher perfeita, porque isso se constrói com o dia a dia. Isso se constrói não é com acusações, não é com humilhação, não. É com diálogo, é você sentar e saber conversar, saber falar, mas saber também ouvir aquilo que será falado. Então por isso que Salomão está dizendo, a mulher sábia edifica. A mulher sábia sabe o momento de falar, o homem sábio sabe o momento de falar. Não é, eu falo mesmo, não funciona assim. Porque da mesma maneira que você fala, você precisa ouvir. 1 Samuel capítulo 25, versículo 25, a Bíblia conta a história de uma mulher muito sábia. Quando Davi pede a Nabal, dizendo assim, olha, estou enviando aí meus servos para que você dê pão para eles. Nós estamos passando aqui por um tempo e nós precisamos de alimento. E aí o próprio Davi diz, lembra quando teus pastores estiveram entre nós, nós cuidamos deles, nós não deixamos que os ladrões viessem roubá-los. Então, usa de benevolência, usa de misericórdia conosco também e envie pão para nós. Quando os servos chegaram a Nabal disse, quem é Davi? Quem é o filho de Jessé? E ele mandou eles embora. A Bíblia diz que Davi se encheu de furor e disse, vou destruir a casa de Nabal. Vou destruir ele, vou destruir a família, vou destruir a mulher, vou matar a mulher, vou matar os filhos, vou acabar com tudo. Grande era a ira de Davi. Quando um servo de Nabal ouve isso, ele corre para Abigail, a mulher de Nabal, e diz assim, olha, meu senhor fez isso, e Davi está vindo aí com fúria e vai exterminar todos nós. A mulher rapidamente pega vinho e pega pão e leva correndo a Davi e chega lá no capítulo 25, versículo 25, olha o que ela diz, meu senhor, agora não faça mal a este homem, a saber Nabal, pois ele é tal como o seu nome, Nabal é o seu nome e a loucura está com ele, e eu, tua serva, não vi os moços do meu senhor que enviaste. Ela se humilha a Davi ao ponto de mudar aquele sentimento de raiva, de ódio que Davi estava sentindo no coração dele, ao ponto de ela livrar toda a sua casa. Sabe o que é interessante? É que as palavras colocadas no momento certo, na hora certa, ela tem o poder, como Provérbios 14, de edificar, ou ela tem o poder de destruir. O que acontece aqui é que Davi ia destruir a casa de Nabal. Não ia sobrar ninguém para contar a história. Só que uma mulher sábia, que soube se colocar na posição, que soube falar palavras sábias, ela conseguiu livrar toda a sua casa e toda a sua família. É por isso que tanto a mulher como o homem ele tem esse poder nas suas palavras. Ele tem o poder de edificar. E depois que está destruído, depois que acabou, depois que não adianta achar culpados, nós precisamos na hora certa saber nos posicionar, pedir a Deus direcionamento para que nós venhamos usar nossas palavras não para a destruição, mas para a construção, porque é para isso que Deus nos chamou. O segundo pilar de um casamento é as finanças. Sim, as finanças. E falando em finanças, como você organiza suas finanças? Dentro do casamento existem contas desnecessárias. Hoje nós vivemos no Brasil um tempo de bênçãos, onde tanto o homem quanto a mulher está envolvido no mercado de trabalho. As pessoas dizem assim, não, eu trabalho, mas o dinheiro é meu. O homem trabalha, mas o dinheiro é para casa, para cuidar das coisas da casa. E muitas vezes quando a mulher trabalha, a mulher diz assim, não estou generalizando, mas muitas dizem assim, não, o dinheiro é meu, eu vou comprar minhas coisas, eu vou gastar com as minhas coisas. E também tenho visto pessoas, homens que trabalham, que a mulher nem sabe quanto que o marido ganha. Porque as pessoas acham que a finança é algo separado do casamento, mas tem sido um dos motivos para a separação. Por quê? Porque olha o que está dizendo lá em Gênesis, que nós acabamos de ler. Os dois serão agora ambos uma carne só. As finanças precisam ser controladas ao ponto de beneficiar a família e não o indivíduo. Ou seja, ela faz parte, é uma parte fundamental. Nós temos visto casamento destruído porque muitas vezes o marido ganha um valor X e a mulher gasta o dobro. Ou vice-versa, pai de família que muitas vezes gasta com coisas desnecessárias.
sabe? E é isso que tem muitas das vezes destruído a relação conjugal entre o homem e a mulher e os filhos às vezes. Porque são gastos desnecessários. E até nesse ponto também entra a comunicação. Quando o marido tem aquele desejo de comprar coisas novas e sem pensar no orçamento. Na maioria das vezes a mulher é que cuida mais da área da finança, porque ela consegue ter uma visão clínica a respeito do dinheiro, dos recursos que são impregnados aqui. Então, na maioria das vezes ela administra a questão financeira. Então ela precisa usar das suas palavras para impedir o seu marido de fazer uma compra muitas das vezes desnecessária. E muitas das vezes ela também precisa abrir mão de algumas coisas para um bem maior. Muitas das vezes para uma poupança, para uma economia. Ela precisa se organizar. Existe uma pesquisa dizendo que você precisa ter comprometido 55% do seu salário. O resto, você precisa ter uma poupança, você precisa guardar esse dinheiro para o imprevisto. E a maioria dos casais que trabalham não fazem isso. Quando começa a acumular as contas, que aí que vem os problemas. Em Provérbios, capítulo 22, versículo 26, diz assim, não estejais entre os que se comprometem e entre os que ficam por fiadores de dívidas. Então Salomão está dizendo que nós não podemos ficar entre aqueles que se comprometem, ou comprometem toda a nossa finança, toda ela está comprometida, surge um imprevisto, você não tem de onde tirar, e aí entra muitas das vezes a dívida maior, porque você vai fazer um empréstimo, porque você vai emprestar de um agiota, porque você vai dar um jeito você vai se desesperar para tentar arrumar aquele dinheiro, porque é algo que aconteceu imprevisto e você precisa arrumar, então você vai dar um jeito, e infelizmente você pode estar entrando numa fria maior. Em Romanos 13:8 diz assim, a ninguém devais coisa alguma, a não ser o amor, quem vos ameis uns aos outros. Então Paulo também está dizendo sobre a dívida, porque isto vai gerar um grande problema dentro do casamento. Porque como eu disse, vai chegar lá na frente, alguém vai ter que achar o culpado, alguém será o culpado. E aí entra as discussões, aí entra a separação, aí entra muitas das vezes a contenda, porque ninguém quer assumir a culpa e um vai jogar a responsabilidade sobre o outro. Em Salmo capítulo 37, versículo 21 diz assim, o ímpio toma emprestado e não paga, mas o justo se compadece dele. Veja que o salmista está comparando aquele que pega emprestado como o ímpio. Então a dívida sim, ou as finanças, ela tem uma grande participação sim na vida conjugal, na vida entre o homem e a mulher, ou seja, na vida da família em si, e tem sido sim a segunda causa de separação entre casais, as finanças. A finança é tão importante que o próprio Jesus falou em Lucas capítulo 14, versículo 28, olha o que ele diz, porque qual de vós, querendo edificar uma torre, não se assenta primeiro a fazer as contas dos gastos para ver se tem condições de acabar? É necessário que os dois pensem da mesma maneira, é necessário que os dois se comuniquem para que haja uma comunhão até mesmo nas suas finanças, porque vocês têm que ter o mesmo objetivo, vocês têm que ter o mesmo propósito. Ninguém trabalha para si, ninguém diz assim, isso aqui é meu, eu comprei, eu adquiri. Não funciona assim. A partir do momento que você casou, não é mais seu, não é mais dela, são dos dois, porque os dois são uma carne só. E a última coluna do casamento, não menos importante do que as duas primeiras, e que tem sim levado muitos casamentos à falência, essa terceira coluna também é fundamental. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreve aí, deixa o seu comentário aí para nos ajudar a divulgar esta palavra do Senhor. Então a terceira coluna de sustentação de um casamento é o sexo. Como eu disse no início, muitas igrejas não se preocupam em pregar para a família, não se preocupam em ensinar as famílias. E por isso, Jesus disse, erra o homem por não conhecer as Escrituras. E nós precisamos ler a Bíblia. E esse terceiro pilar, ou essa terceira coluna, é essencial para um casamento. É a vida sexual. Até porque o sexo no casamento é uma bênção. Bênção colocada por Deus. Olha o que diz Provérbios, capítulo 27 e o versículo de número 7. A alma farta pisa o favo de mel, mas a alma faminta, todo amargo é doce. Olha o que Salomão está dizendo, que aquele que está farto, aquele que está bem alimentado, ele pisa o favo de mel. Ou seja, ele vê algo doce, ele vê algo bom, mas para ele está bem alimentado. Então ele pisa o favo do mel. Agora a alma que não é bem alimentada, até o amargo se torna doce. Ele está falando aqui sim do relacionamento entre o homem e uma mulher. Há muito tempo os crentes entenderam que o sexo foi colocado por Deus somente para a procriação dos filhos.
E aí há um grande engano, porque o sexo faz parte do casamento. Deus colocou o homem e a mulher. É por isso que Deus colocou o homem e a mulher. Os dois se completam. Os dois se tornam uma carne só. Quando que eles se tornam uma carne só? A partir do relacionamento sexual, eles tornam-se uma carne só. E nós não podemos simplesmente fazer de conta que ele não faz parte do casamento. Não ensinam mais sobre esse assunto. Mas aí eu pergunto para você, quantos adultérios você tem visto nos últimos dias? Quantos pastores, cantores, pregadores não têm caído no adultério? Mais um versículo que fala a respeito desse assunto é 1 Coríntios capítulo 7, versículo 5. Olha o que diz o texto. Não vos prive um do outro, senão por consentimento mútuo por algum tempo, para vos aplicardes a jejum e a oração, e depois ajuntai-vos outra vez para que Satanás não vos tente pela vossa incontinência. Não vos prive um do outro, está falando do relacionamento sexual entre o homem e a mulher, é claro, dentro do casamento, que é abençoado. Quando o homem ou a mulher são casados, Paulo está dizendo, não prive um do outro, a não ser por um propósito, para se separar para a oração e para o jejum, ou seja, é um tempo. Mas até nesse tempo, Paulo diz que tem que ter entre os dois precisam ter um consentimento mútuo, não é, eu vou orar, eu vou jejuar, eu vou ficar 40 dias assim. Não é assim. A Bíblia está ensinando que tem que ter um consentimento mútuo. E aí Paulo vai dizer o porquê. Para que Satanás não vos tente pela sua incontinência. Sabe por quê? Porque o homem, tanto o homem quanto a mulher, dependem sim da relação sexual. Então, muitas das vezes, se o homem e a mulher ficarem afastados um do outro, é por isso que nós vemos o adultério aumentando. É por isso que nós vemos hoje pastores, não só pastores, como cantores e outros mais, que têm caído no adultério. Porque infelizmente acham que são espirituais. Às vezes o diabo já sabe exatamente onde vai derrubá-los. E infelizmente tem sido a área que tem mais derrubado pastores, pregadores, que mais tem destruído família. Aqui, meus irmãos, infelizmente é o adultério, é o sexo fora do casamento. Olha também o que Pedro diz em 1 Pedro capítulo 3, versículo 7. Igualmente vós maridos, coabitai com ela com entendimento, dando honra à mulher como vaso mais fraco, como sendo vós os seus coerdeiros da graça da vida, para que não sejam impedidas as vossas orações. Olha o que Pedro diz, que o homem tem que coabitar. Quando fala coabitar, a Bíblia está falando sobre sexo. O homem tem que coabitar com a mulher, da mesma maneira a mulher com o homem. E aí ele vai dizendo no finalzinho do versículo, para que não sejais impedidas as vossas orações. Quando o homem, quando a mulher se nega a ter relação com seu marido, até as suas orações são impedidas. Porque Deus instituiu isso no casamento. Deus colocou isso no casamento porque é nisso que os dois se completam. É nisso que os dois se unem como uma carne só. E tem sido causa de destruição de casamento essa questão do sexo. Porque muitos pastores, muita igreja já não ensina mais, já não fala mais. Mas até quando isso vai acontecer? Nós vamos preferir não falar isso para a igreja, não fazer um ensino. É claro que nós precisamos fazer um estudo e trazer somente os casais para falar sobre esse assunto. Até quando nós vamos ver casamentos sendo destruídos por causa disto? Até quando muitos pastores preferem tratar o casamento que acabou do que tratar antes? Nós precisamos cuidar antes dos nossos casamentos, antes que chegue ao ponto do adultério, antes que chegue ao ponto da infidelidade. Então nós precisamos cuidar, e um desses pilares é fundamental para um casamento. Não existe casamento que funciona sem esse terceiro pilar, que é o sexo. Não existe, não existe. E aí vai entrar aquela questão principal que as pessoas muitas das vezes se perguntam: quantas vezes tem que fazer sexo durante a semana? É aí que entra numa divergência, sabe por quê? Porque o homem tem desejo de fazer sexo muito mais do que a mulher, e a mulher tem menos. Só que aí que entra a comunicação. Por quê? Porque tanto um como o outro não pode simplesmente dizer assim, não, eu acho assim, tem que ser assim. Por exemplo, o homem pode dizer, não, eu acho que tem que ser 5 vezes por semana e tem que ser assim, a mulher tem que fazer. Ou a mulher pensa, não, eu penso que é uma vez por semana e tem que ser assim. Não, o casamento não funciona assim. É aí que entra também a comunicação. É simples, sabe o que a Bíblia diz a respeito disso? Vamos ler 1 Coríntios capítulo 7, versículo 4. Olha o que diz, a mulher não tem poder sobre o seu próprio corpo, mas tem no marido. Também da mesma maneira o marido não tem poder no seu próprio corpo, mas tem na mulher. Olha o que Paulo está dizendo aqui. Então, se um pensa que é 5 e outro pensa que é 1, ninguém tem direito sobre si mesmo.
Diz que a mulher que pensa muitas vezes que é uma vez, não tem direito sobre o seu próprio corpo. E se Paulo acaba aqui, a gente poderia falar que ele é machista, mas ele diz, o homem também não tem direito sobre o seu próprio corpo. Não é do jeito dele, é 5 vezes, então é do meu jeito, não. Então é o consenso, precisa ter um consenso entre os dois. Então, uma regra básica para nós entendermos isso, por exemplo, 5 mais 1 são 6, a metade de 6 é 3, então o senso comum é 3. Se, claro que nós não estamos dando uma regra básica, é claro que nós estamos somente comentando a respeito do pensamento. Se um pensa que é 5 vezes necessário e a outra pensa que é uma vez, então entra no consenso e a metade para que ambos os lados saiam satisfeitos. Então eu não estou dizendo que é uma regra que tem que ser 3, não estou falando isso. Estou apenas dando um exemplo para deixar bem claro. Sabe o que é interessante aqui? É que Paulo ele está dizendo que o compromisso do casamento importa em que cada cônjuge abre mão do seu direito exclusivo ao seu próprio corpo e conceder esse direito ao outro. Só que Paulo, como a gente leu aqui, não está falando só do homem e nem só da mulher. Sabe? É isso que a Bíblia é interessante, porque ela trata a família como igual. Ela trata os dois igualmente. É por isso que nós precisamos ler a Bíblia, meus irmãos. E como eu disse, esse último ponto aqui sobre o sexo é algo que, infelizmente, tem destruído muitos lares. Infelizmente, muitas mulheres têm empurrado o seu marido para a prostituição ou até mesmo para a pornografia. E por que não também dizer que alguns homens também têm sido feitos isso? E tudo isso por falta desse terceiro pilar ou dessa terceira coluna. Por isso, vamos fechar as brechas em nosso casamento. Vamos fechar a ponta à luz da palavra de Deus. Vamos começar a entender o que a Bíblia diz. É melhor, muitas das vezes, nós pensarmos, pararmos e conversarmos a respeito do nosso casamento. Muitas pessoas vão dizer, mas é vergonhoso eu ter que falar com o meu pastor. É vergonhoso eu ter que pedir opinião para um pastor que é homem de Deus, que realmente prega a palavra de Deus. Não, meu irmão. Mais vergonhoso é quando o casamento acabar. Mais vergonhoso é quando daqui a pouco alguém dizer, olha, o fulano de tal traiu a esposa. E aí depois, numa conversa particular, o marido dizer, não, a minha mulher se negava em ter relação sexual comigo muitas vezes. Ou vice-versa. Eu não estou falando aqui que todos os adultérios e toda a falta de fidelidade é por causa desse terceiro ponto. Não. Mas tem sido sim uma grande parte. Então vamos cuidar. O sexo no casamento é bênção, foi aprovado por Deus. Deus abençoou, claro, entre o homem e uma mulher, casados, que fazem parte, que estão ligando agora, estão formando agora uma família. Que Deus em Cristo Jesus te abençoe. Eu peço para você compartilhar esse vídeo. Se você quiser, deixa o teu comentário aí. Comente alguma coisa se edificou a tua vida, se foi bênção para a tua vida. Nos ajude a divulgar a palavra de Deus e compartilhe com alguém que precisa ouvir esta palavra e que Deus em Cristo Jesus siga vos abençoando.